Antes de continuar com a nossa história, não se esqueça de se inscrever, curtir e acompanhar aqui no canal. Assim podemos chegar à nossa meta de 1000 inscritos. Vamos juntos! Imagine um senhorzinho chamado Henrique, de cabelos branquinhos e olhos cheios de histórias. Um dia, enquanto arrumava suas coisas, ele encontrou uma carta escondida dentro de um livro velho. Era uma carta que nunca tinha sido enviada, escrita pela mulher que ele amou quando era jovem, a Isabela. Quando ele leu, descobriu um segredo que o deixou com o coração apertado. Ela estava grávida quando eles se separaram e ele nunca soube. Foi como se o passado tivesse batido na porta do seu coração depois de tantos anos. Será que tudo poderia ter sido diferente se ele tivesse recebido essa carta na época? Agora, mesmo depois de tanto tempo, ele sente que precisa fazer alguma coisa. Com a carta na mão e o coração pesado, Henrique decidiu que não podia ficar parado. Mesmo com 75 anos, ele arrumou uma mala simples, apenas o necessário. Um casaco velho que o aquecia desde os tempos de moço, um caderno onde escreveria sua resposta e a foto desbotada de Isabela sorrindo. Ele não sabia direito o que faria ao chegar lá, mas sentia que precisava ir. Pegou um trem antigo daqueles que fazem tutum devagar, como se também tivessem histórias para contar. Enquanto olhava pela janela, as paisagens passando lembravam o tempo que voou. As árvores altas que um dia foram mudinhas, as casas que surgiram onde antes era só campo, e ele, ali, com os cabelos brancos, voltando para um lugar que guardava tantas lembranças. No bolso do paletó, a carta de Isabela doía como um segredo guardado por 50 anos. Ele imaginava como seria encontrar os lugares onde os dois tinham sido felizes. A pracinha onde se beijaram pela primeira vez, o café onde ela trabalhava, a velha estação onde prometeram se esperar. Mas o que ele faria quando chegasse lá? Será que alguém ainda se lembrava deles? Será que o amor deles tinha deixado algum rastro naquele lugar? Enquanto o trem balançava, Henrique fechou os olhos e viu Isabela como se fosse ontem. Cabelos escuros, vestido rodado, rindo dele, tentando declamar poesia. Mas agora ele estava velho. E ela estava só nas suas memórias. A viagem era longa, mas ele sabia que, no fim, não era só sobre entregar uma resposta. Era sobre dizer adeus de verdade. O trem parou numa cidadezinha no meio do caminho, por causa da chuva que caía forte, como se o céu também estivesse chorando. Henrique precisou passar a noite ali, e foi assim que conheceu a Dona Lúcia, dona de uma pousada pequena com cheiro de bolo de canela. Ela era da idade dele, com olhos que sorriam antes da boca, e logo percebeu que aquele senhor carregava uma tristeza nos ombros curvados. Vai ficar encharcado se sair nessa chuva, ela disse, puxando conversa enquanto servia um chá quente. O senhor vem de longe? Henrique contou que estava numa viagem importante, mas não entrou em detalhes. Lúcia, sem pressa, foi colocando pedacinhos de sua própria história na conversa. Como havia perdido o marido, como cuidava da pousada sozinha, como gostava de ouvir as histórias dos viajantes. Havia algo nela que fazia Henrique se sentir em casa, mesmo estando longe dela. No meio da noite, com o barulho da chuva no telhado, ele quase confessou tudo, mas a vergonha de falar de um amor de 50 anos atrás o calou. No dia seguinte, quando o sol voltou, Lúcia lhe deu um guarda-chuva emprestado e um sanduíche para a viagem. Às vezes a gente acha que está indo resolver algo lá na frente, ela disse na despedida, mas o que cura mesmo é o caminho. Henrique sorriu pela primeira vez em dias. Aquela mulher não fazia ideia de como suas palavras tinham ecoado dentro dele. O trem apitou, chamando-o de volta à viagem, mas agora com um pensamento novo. Será que Isabela teria gostado de Lúcia? Quando Henrique finalmente chegou à cidade onde tudo aconteceu, seu coração acelerou. As ruas ainda tinham o mesmo nome, mas tudo parecia menor, como se o tempo tivesse encolhido os lugares que antes eram grandes em sua memória. Ele foi direto para o cemitério, onde um velho jardineiro lhe mostrou o túmulo de Isabela. Simples, com uma placa já desbotada pelo tempo. Ao lado, uma covinha menor. Maria 5 meses, dizia a inscrição. Foi então que ele entendeu tudo. Seus joelhos fraquejaram. A filha que ele nunca conheceu, que nunca teve chance de crescer, estava ali.
Ele tirou do bolso a carta que escrevera para Isabela e leu em voz baixa, com lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Se eu soubesse, teria voltado. Teria dado tudo para estar com vocês. O vento balançou as folhas das árvores, como se alguém lá de cima estivesse ouvindo. Depois, ele visitou todos os lugares importantes do seu romance. A padaria onde compravam pão quente, o banco da praça onde ficavam de mãos dadas, a esquina onde se despediram naquela noite de verão. Em cada lugar, uma memória doía como ferida aberta. No hotel onde estava hospedado, Henrique olhou no espelho e viu um homem velho, cheio de arrependimentos. Será que valera a pena guardar tanto amor por tanto tempo? Foi então que lembrou das palavras de Lúcia: o que cura é o caminho. Ele pegou seu caderno e começou a escrever outra carta. Não para Isabela, mas para si mesmo. Talvez fosse hora de aprender a viver com o que ficou para trás, em vez de só carregar o peso do que poderia ter sido. No caminho de volta, Henrique decidiu parar novamente na pousada da Lúcia. Dessa vez, não por causa da chuva, mas porque sentiu que precisava vê-la. Quando a campainha tocou, ela apareceu na porta com farinha nas mãos e um sorriso de reconhecimento. Sabia que você voltaria. Na cozinha aconchegante, enquanto Lúcia preparava um bolo de laranja, Henrique finalmente contou toda a história. Sobre Isabela, sobre a filha que nunca conheceu, sobre a dor que carregou por décadas. Lúcia escutou em silêncio, as mãos ocupadas na massa, mas o coração aberto. Você amou muito, ela disse por fim. Mas será que não está na hora de se permitir ser amado também? Aquela pergunta ecoou na cabeça de Henrique como um sino. Ele olhou para Lúcia, seus olhos cheios de vida, suas mãos trabalhadoras, sua maneira de transformar coisas simples em aconchego. Era diferente do amor jovem por Isabela, mas talvez fosse um amor possível, um amor para agora. Quando ela lhe ofereceu o primeiro pedaço de bolo, ele percebeu que estava sorrindo de verdade pela primeira vez em anos. À noite, sentados no alpendre, Lúcia confessou: depois que meu João partiu, achei que nunca mais iria rir de novo. Mas a vida insiste em continuar, não é? Henrique concordou, olhando as estrelas. Talvez o destino não fosse sobre o que perdemos, mas sobre o que ainda podíamos encontrar. Ele ainda não sabia se estava pronto para um novo começo, mas quando Lúcia cobriu seus joelhos com um cobertor, ele não afastou a mão dela. Na manhã seguinte, Henrique acordou com o cheiro de café fresco e o sol entrando pela janela do quarto da pousada. Enquanto se vestia, sentiu um frio na barriga. Aquele tipo de nervoso que a gente sente quando sabe que precisa tomar uma decisão importante. No espelho, viu seu rosto marcado pelo tempo e se perguntou: será que ainda tenho direito à felicidade? Depois de tudo, desceu para o café da manhã e encontrou Lúcia colocando flores frescas na mesa. Ela sorriu como se fosse um dia comum, mas seus olhos diziam que sabia que algo importante estava prestes a acontecer. Henrique tirou do bolso um envelope amarelado. Era a carta que tinha escrito para Isabela, aquela que planejava deixar no túmulo dela. Mas agora, em vez de ler em voz alta, ele lentamente a rasgou em pedaços e colocou no fogão a lenha. Lúcia ficou surpresa. Mas você não queria entregar essa carta? Henrique respondeu com voz firme: a Isabela já sabe tudo o que eu sentia. Agora é hora de escrever novas histórias. Ele então pegou outra carta da mala, uma que tinha escrito na noite anterior, e entregou a Lúcia. Dentro, apenas 3 palavras. Posso ficar mais? Lúcia leu. Depois, olhou nos olhos dele por um longo momento. Seu sorriso foi aparecendo devagar, como o nascer do sol. Acho que temos muito café para tomar ainda, ela respondeu, enxugando uma lágrima disfarçada. Henrique entendeu que, às vezes, as melhores respostas não estão em palavras, mas em começos. 1 ano depois, a velha pousada ganhara cores novas. As paredes agora tinham um azul claro que Henrique escolhera. Parece o céu antes da chuva, dizia Lúcia, e no jardim, 2 cadeirões balançavam lado a lado todas as tardes. Os hóspedes adoravam o seu Henrique, que contava histórias do tempo do trem a vapor, enquanto servia o café que aprendera a fazer do jeito certo. Numa manhã de outono,
Lúcia encontrou Henrique no sótão, olhando para uma caixa de recordações. Saudade? Ela perguntou sentando ao seu lado. Ele mostrou a foto amarelada de Isabela, só guardando no lugar certo. Colocou a imagem no álbum de família, ao lado das fotos dos netos de Lúcia e daquela selfie desfocada que tinham tirado na feira. À tarde, enquanto arrumavam a mesa para os hóspedes, Lúcia surpreendeu Henrique com um envelope. Dentro, bilhetes. De trem para a cidade litorânea que ele sempre quis conhecer. Pensei que poderíamos escrever a próxima carta juntos, disse, com um piscar de olhos. Ele riu, aquela risada gostosa que agora ecoava pela casa todos os dias. Na varanda, ao pôr do sol, Henrique olhou para as mãos dele, enrugadas, marcadas pelo tempo, mas agora entrelaçadas com as de Lúcia. Descobrira que o amor não tem prazo, de validade. Podia chegar tarde, podia ser diferente do que sonhara, mas quando vinha trazia consigo a doce surpresa de um outono que sabia valer a pena todo o inverno esperado. E assim, Henrique e Lúcia nos mostraram que nunca é tarde para recomeçar, que as cartas não enviadas do passado podem virar novas histórias escritas a duas mãos. Essa jornada foi sobre perdão, segundas chances e sobre como o amor pode nos encontrar nos lugares mais inesperados, até mesmo numa estação de trem da vida. Se essa história tocou seu coração, não deixe de se inscrever no canal para acompanhar mais narrativas que transformam lágrimas em esperança. Clique no sininho para não perder os próximos vídeos e compartilhe nos comentários. Você já recebeu ou escreveu alguma carta que mudou tudo? Um abraço apertado desse velho Henrique que vive em cada um de nós. Até a próxima história.